atualmente, eles sofrem a questão da propriedade. Para você ter uma cultura, e isso o próprio professor Loureiro Rocha, ele destaca, né, que é necessário uma cultura que ele chama Estado paternalista, não, é alguma coisa assim que ele chama, vinculando a situação do Estado à questão do pai, né? Então, quando ele fala assim, a Bíblia, ela mostra bem a questão do pastor e suas ovelhas. Se a gente escolhe uma pessoa despreparada, que nós somos as ovelhas, ele é o pastor, uma pessoa despreparada para a condução daquelas ovelhas, quem vai sofrer são as ovelhas, né? Então, o Peter Liu, nós temos que escolher um pastor bom, né, para defender as ovelhas. Então, esse pastor que vai defender essas ovelhas, ele tem que ser forte, né? Porque a gente vai viver no sistema. Do contrário, a gente fica como a Bíblia diz, vós sois ovelhas sem pastor. A gente tem que ter um pastor. E é por isso que eu já tinha dito que a Bíblia, ela coloca como o nome pastor, e os pastores, eu já acho que eu já falei sobre isso, que os pastores, quando Jesus nasce, tem ali uma reunião de pastores. Mas depois eu vou localizar bem isso aí. Na realidade, a Bíblia, ela ensina, né? Ensina a política, ensina a guerra. Então nós não podemos ficar sem pastor. E temos que escolher um pastor forte. Estabelecer o regime militar, como pretende a Valéria, né? Valéria Bernardo. Estabelecer um regime militar é bem complicado, porque quem viveu no regime militar, né, como eu sou da época do regime militar, quem viveu no regime militar sabe que ele não é bom. Ela quer fazer dos militares, né, fazer dos militares brasileiros segurança particular. Ou então os capanga e as milícias que havia para os grandes proprietários de terra. Só que o exército não é isso, né? O exército não é isso. E os generais? O exército não serve para isso, né? Os generais sabem muito bem toda a estrutura que não adianta discutir aqui. Querer achar que o exército ele vai se prestar a esse serviço, ele não vai. Ele pode até fazer uma intervenção, mas não porque essa categoria de conservadores pretende. Porque ele não é segurança particular da classe burguesa. Então, ela ficou completamente estupefata com aquelas constatações que o professor Loureiro Rocha colocou. Outro dado interessante é que nós, que somos taxados de comunista, de petralhada, a gente tem uma luta antiga, reconhecida, uma luta muito sofrida. E se hoje está se estabelecendo o marxismo cultural avançando o marxismo cultural, não era esse o marxismo que a gente queria, não. A gente queria o marxismo da divisão dos meios de produção. E não foi possível. Isso não foi possível. Eu não sei porque hoje os historiadores, comentaristas daqueles fatos, talvez ele não vá para nós que vivíamos a luta, não que eu vivesse, né? Porque eu era dona de casa, só fazia criar filho e trabalhar.
Mas a minha família estava muito envolvida com a questão do comunismo. Famílias, amigos e tudo, eu era que era. Eu era fora. Eu estava fora, só observava. E nós não adquirimos o comunismo como a gente entendia. Nós não alcançamos. E então L'Oriel Rocha, ele coloca tudo no mesmo saco. Em algum momento que eu assisti o vídeo, e não, o Hangout, e não só assisti, não é? Mas eu estudei ele depois. Eu fui, anotei tudinho aqui nessa folhinha de rascunho, que eu aproveito as costas de papel e vou anotando, vou estudando, né? Ele diz assim, que aqui em algum lugar que eu até marquei, que ele diz que passamos por todas as fases. Ele considera que o estado de coisa que vemos hoje passou pela fase do marxismo-leninismo. É aqui, ó, 5 minutos e 50 segundos, mais ou menos. Ele diz, a crise do Brasil foi milimetricamente construída, mas para a tomada do poder, né? Ele cita o marxismo-leninismo e o gremicismo, que eles agem articuladamente. Eu não sei se eles agem articuladamente, a gente vai ter que esperar algum tempo por esse resultado, porque as coisas não acontecem de repente, não é? A questão de Gramsci era mais o marxismo cultural. E a questão de Marx era a ditadura do proletariado. Mas a ditadura do proletariado, depois eu mais velha, eu vi que não era possível. Eu vi que não era possível, porque uma pirâmide, ela não se equilibra invertida. A pirâmide, ela tem a base grande. Ela não se equilibra se inverter, botar o proletariado para comandar. Não existe, porque parece estranho. Inclusive, esse professor L'Oriel Rocha, ele diz que trabalha com um aspecto simbólico, né? Talvez ele não tenha percebido algumas coisas, que é a questão da... Ou percebeu, né? Porque ele se põe na condição de elite, não é? Se ele é conservador, o conservadorismo parte de uma parte da pirâmide, a cúpula da pirâmide, nós proletários está aqui embaixo. O mito de Sísifo, ele mostra a gente levantando uma pedra para cima, tentando rolar uma pedra para cima. Sísifo estava no inferno, né? Vai levantando a pedra para cima. Essa parte de levantar a pedra para cima, eu acho que pertence, simbolicamente, à questão do proletariado. O proletariado tenta a divisão do meio de produção, mas não consegue. Invertidamente, vem agora a questão do marxismo cultural, a partir de uma elite que Olavo de Carvalho, ele mostra bem isso. Uma nova ordem mundial que se estabelece no mundo. Essa nova ordem, ela vem de cima para baixo, vem descendo. A mesma dificuldade que a gente teve de rolar a pedra para cima, a classe dominante rola ela para baixo da pirâmide. E aí no meio, vem destruindo essa classe burguesa que a Valéria defende e que outros defendem, né? Então, tá difícil a harmonização disso aí. A gente tá na quebra de braço. Eu nem quero ser ovelha sem pastor. Mas também não posso contribuir com o intervencionismo como solução, porque a solução tem que vir da gente. A Valéria, ela coloca que é necessário auditorias internacionais, legar aos outros a solução dos nossos problemas. Isso implica na perda da nossa autonomia. Se nós não somos capazes de resolver os nossos problemas, se nós, brasileiros, não somos capazes de resolver os nossos problemas,
É como um menino que não é capaz de gerir sua própria casa. Ele quer a liberdade, quer um apartamento só para si, quer toda a liberdade do mundo, mas não sabe, então, mas não sabe gerenciar aquilo, não tem por que ele ter aquilo. Então ele vive sob a custódia de mamãe e papai. Então, nesse caso, as potências estrangeiras, para vir intervir aqui, também tiram a nossa liberdade. Porque nós somos essas crianças que não sabem gerir seus problemas. Então não tem por que ter independência. É isso. Sou grata a quem me assistiu nesse canal.